O intuito dessa catequese, aula, é explicar um pouco o que é que significa espiritualidade, né? Sobretudo, nós precisamos, enquanto família do Coração Imaculado de Maria, enquanto movimento, mas também é um tipo de conteúdo que serve para qualquer pessoa compreender melhor o que aqui significa espiritualidade. Mas enfim, a diferença entre espiritualidade, movimento e carisma é essencial para que nós entendamos a nossa posição dentro da igreja. Vale a dizer, em palavras mais assertivas, a nossa posição dentro do corpo místico, né? Nós temos uma espiritualidade que é a espiritualidade de Fátima, mas até chegarmos lá em Fátima, eu gostaria de fazer um percurso, né, com vocês, mostrando o que é espiritualidade, contando um pouco da história da espiritualidade cristã, né, porque nós poderíamos falar de várias espiritualidades, por exemplo, até chegarmos a Fátima. Então, é um percurso belo, com certeza, que mostra a riqueza da Igreja Católica, a riqueza, né? Tudo aquilo que está escondido por sob os véus, né? Que somos chamados, convidados a estudar, né? A ler, a nos inteirar de toda essa riqueza da Igreja. Então vamos lá. O que é que nós entendemos por espiritualidade, antes de tudo? Espiritualidade, como o próprio nome diz, é algo espiritual, né? Então, assim, algo espiritual. Nós podemos falar de espiritualidade como um tipo de serviço que nós exercemos dentro da igreja, é algo espiritual. Espiritualidade vem, de certa forma, catalogada como parte da teologia. Existe, então, aquilo que nós chamamos de teologia espiritual, né? Antigamente chamada de uma matéria ascética e mística, ou seja, o trabalho que se fazia de purificação inicial e depois o trabalho que era feito por Deus, né? Ascética e mística. Com o passar do tempo, essas duas matérias se tornaram uma única matéria dentro da teologia que se chama teologia espiritual. Então nós entendemos espiritualidade a partir desses três pontos. Mas se quiséssemos fazer uma classificação, né, a partir de alguns critérios, vamos colocar a por bases e ao mesmo tempo entendermos mais do ponto de vista concreto o que é que significa espiritualidade. Então, um primeiro aspecto, critério que nós podemos colocar aqui é o critério geográfico, né? Existem espiritualidades típicas do Ocidente, existem espiritualidades típicas do Oriente, por exemplo, né? Naquilo que tange, naquilo que diz respeito à espiritualidade, a gente poderia falar também, geograficamente, da espiritualidade italiana, francesa, brasileira, espanhola e por aí vai, né? Então, critério geográfico de espiritualidade. Mas temos também o critério a partir das verdades de fé. Existe a espiritualidade trinitária, existe a espiritualidade cristológica ou cristocêntrica, existe a espiritualidade mariológica, mariana. Então aqui já entra um outro aspecto de espiritualidade. Temos também aquilo que nós chamamos de aspecto prático, ascético, a partir das virtudes. Existe a espiritualidade da caridade, da humildade, da obediência, da fé, da generosidade. E aqui já é um outro aspecto. Temos também aquilo que nós chamamos de critério de estado de vida. São as espiritualidades próprias de cada estado de vida. Existe o estado clerical, dos sacerdotes, existe o estado religioso, existe o estado laical. Dentro do estado laical, nós podemos falar do matrimônio, da vida missionária, da vida celibatária, enfim. É um outro aspecto de espiritualidade, né? E a partir daí dá para ver realmente a riqueza. A gente começa a destrinchar todo esse tema da espiritualidade, até chegarmos à espiritualidade de Fátima. Temos o critério psicológico, podemos dizer, né? Existe uma espiritualidade de tipo intelectual, intelectualista, e existe um tipo de espiritualidade que é afetiva, né? Ou seja, algo que parte mais do pensamento, destrinchar, pensar, e algo que pode partir mais dos sentimentos, né? Da afetividade.
Falamos ainda de um certo tipo de critério que é histórico. Podemos falar da era paleocristiana, da Idade Média, da Idade Moderna. Então, assim, já é um outro aspecto, certo? Por fim, poderíamos falar dos critérios das congregações, que também é um fenômeno dentro da igreja que gera, lógico, espiritualidades. As congregações, as grandes ordens, agostinianos, né? Os carmelitas, os franciscanos, os dominicanos, que nós iremos depois ver dentro desse percurso. Então, mais uma vez, que beleza e que riqueza, né? Aqui, nesse primeiro aspecto, entendendo um pouco o que é espiritualidade, certo? A partir daí, um pouco de história. Cristianismo. A maior revolução que nós tivemos até hoje na história, de fato, é o cristianismo. É a vinda de Cristo. Esse segredo radical que vai transformar a vida de milhões de pessoas está concentrado em uma mensagem trazida por Cristo, poderíamos dizer, em uma espiritualidade, da qual várias espiritualidades depois brotam, né? E que vai, com certeza, alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas. Então aqui entra um outro tema, que é o tema do Novo Testamento. Aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento é preparação para a vinda de Cristo. O Novo Testamento é a atualização, é o fato concreto do Verbo encarnado. Depois nós temos Novo Testamento e escritos apostólicos, que são aqueles padres, famosos padres da igreja, chamados padres apostólicos, tanto para citar alguns, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que são aqueles mais próximos aos apóstolos e que, a partir da doutrina dos apóstolos, transmitem para nós um tipo de mensagem que vai gerando também espiritualidades. O que é que a gente encontra nesse primeiro momento? Caridade, castidade e pureza. É muito belo quando nós ouvimos que na primeira era cristã, os cristãos eles eram conhecidos pelo amor e pela castidade, né? E isso é muito belo porque mostra que não há amor sem castidade e que a beleza da castidade está no amor. Então, os cristãos eram conhecidos pela pureza. Quanto mais puro, mais próximo a Cristo. Mas não é um tipo de pureza, de espiritualismo, como se nós vivêssemos de fantasias, ou como se nós odiássemos aquilo que é humano, aquilo que eu posso tocar, aquilo que é o meu dia a dia. Não, mas é a pureza típica de quem caminha com o Senhor, de quem entendeu a mensagem radical de Cristo. Radical não significa dizer que é algo intransigente, mas radical é algo puro, é algo sem fragmentos. A mensagem de Cristo é assim. Então, os cristãos, eles viviam esse amor a Cristo e transmitiam isso a partir de dois fundamentos: amor e castidade, né? Pureza. Então, a conquista das pessoas naquele primeiro tempo da igreja primitiva se dava a partir de uma vida santa, repito, por meio da castidade e do amor. E aí nós temos a primeira fase. Andando um pouco mais para frente, nós podemos falar dos primeiros séculos. Digamos que por alto dos primeiros 3 séculos, onde nós teremos o martírio e a virgindade como o ápice do seguimento a Cristo. Então, nesse primeiro momento, nós temos a cruz, que aparece como centro da espiritualidade, mas uma cruz gloriosa, porque os cristãos buscavam se assemelhar a Cristo por meio da cruz, mas não uma cruz simplesmente que se baseava no sofrimento, mas a cruz gloriosa, a cruz que mirava já a ressurreição. Então, 2 vertentes aqui: martírio e virgindade. É ali que nós começamos a observar, a ver que surgem o ordo virginum, que era a regra, a ordem das virgens, e também o martírio como o ápice,
né, desse seguimento a Cristo. E surge também, nessa mesma época, nesses 3 primeiros séculos, até mesmo por conta das perseguições, né, até o momento da chegada de Constantino, do Edito de Milão, da liberação, de certa forma, entre aspas, da religião católica que se torna a religião de Estado, e por aí vai. Mas nós temos, nessa primeira fase, o culto aos mártires como a manifestação primária da piedade, né? Os cristãos que queriam chegar à maturidade de Cristo desejavam a cruz, desejavam o martírio. Então, as perseguições dentro do plano divino, elas serviram a forjar dezenas de milhares de mártires que deram a vida, né? Então, retomando o ponto. Nesses primeiros 3 séculos, nós temos o Novo Testamento, a mensagem radical deixada por Cristo, que invade o coração das pessoas, que vai gerando uma vida radical a partir do amor e da castidade. Nós temos os escritos apostólicos, citando Clemente Romano, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. Depois nós temos, nesse primeiro momento, os mártires e as virgens, como 2 aspectos primários, né, dessa espiritualidade da cruz. Logo em seguida, nós damos espaço aos monges, ao monaquismo. Então surge a espiritualidade dos monges, daqueles que desejam uma vida mais solitária, daqueles que fogem da cidade para estar sozinhos com Cristo. Nos monges, 2 ramos nós podemos citar nesse momento, que são aqueles de tipo anacoreta ou aqueles cenobíticos. Anacoretas eram aqueles que viviam na solidão, né, sozinhos. Temos aí como pai do monaquismo Santo Antão Abade, né? Depois nós temos como estilo de vida cenobítica São Basílio, né, uma espiritualidade basiliana. Cenobitas porque eles viviam em comunidades. Basicamente, eles desejavam obter a mesma meta, mas alguns viviam sozinhos, outros viviam em comunidades. A busca pela solidão, a viver a todo instante a oração de Jesus, assim chamada, a oração do coração, que nada mais era do que a busca frequente pela presença de Deus, né? Hoje, no mundo ocidental, nós chamamos isso de jaculatória, que é esse mergulho, né, dentro do coração do Senhor, né? Algo simples, um simples pensamento, mas que faz com que a alma mergulhe totalmente em Deus. Então essas são as jaculatórias. O monge, ele era convidado durante o seu dia a estar frequentemente vivendo as jaculatórias, constantemente. O monge trazia à sua mente a recordação, a lembrança de Deus. Isso servia para alimentar a presença de Deus dentro da alma e, ao mesmo tempo, servia como couraça, como proteção diante das várias tentações. Então, os monges, eles inauguram um tipo de vida mística que vai incluir solidão, vida comunitária, jaculatória, mergulho em Deus, recordação de Deus, a oração de Jesus, né? Então, esse período muito belo. Isso no Oriente. No Ocidente, esse estilo de vida monacal nós encontramos em 2 santos que revolucionaram, de certa forma, toda a história da igreja. Mas no primeiro milênio, nós temos 2 grandes santos, grandíssimos santos, que de fato são aqueles que põem as bases da nossa espiritualidade no Ocidente. Santo Agostinho e São Bento. Tanto é que depois de algum período na igreja, as várias regras, as várias ordens religiosas que surgiam, elas se refaziam, né, à regra de Santo Agostinho. Tão grande foi a sua influência, né? E, de fato, nós sabemos que Santo Agostinho é considerado como o principal mestre, o principal santo pastor do primeiro milênio da Igreja Católica. Então, junto com ele, surge São Bento com a sua proposta Ora et Labora, rezar e trabalhar, fazendo com que o monge ele dedique
as suas horas de oração e de trabalho para receber essa presença de Deus e ao mesmo tempo viver intimamente com o Senhor. Diga-se de passagem que é tão bela e tão importante a presença e a obra de São Bento, que basicamente a economia da Europa ela vai se basear exatamente nisso, ora et labora, a partir da agricultura. A transformação, de certa forma, a gente vai ver depois na Revolução Industrial e depois da Primeira, Segunda Guerra Mundial. Mas até aquele momento, a estrutura que nós temos, que vai reger as famílias, a sociedade, de certa forma, ela parte de São Bento. Então nós temos um santo, um autor que vai influenciar sociedade, economia, família, e ao mesmo tempo nós temos um outro santo, que é Santo Agostinho, que vai ser considerado o mestre dos primeiros 1000 anos. Né? Então, isso dentro dessa grande obra de espiritualidade. Né? Então, assim, dá para enxergar que na Igreja Católica nós não temos somente uma única via. Né? Recordando aquilo que nós já dizíamos, nós respiramos com 2 pulmões, que é o Ocidente e o Oriente. E depois, nós não temos uma única via de santificação. Né? E seria bobagem, para não dizer idiotice ou até mesmo presunção, querer que todos se enquadrassem em uma única via de santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é livre de fabricar, de elaborar caminhos de santificação para a Igreja. Né? Isso dentro do Oriente como dentro do Ocidente. Então, assim, isso que a gente está transmitindo aqui até chegarmos, repito, a espiritualidade de Fátima é fazer um percurso histórico da espiritualidade cristã, católica, e mostrando que, assim, todas as vias de santificação dentro da Igreja, elas são vias de fato de santificação, e ao mesmo tempo é de se admirar todas as formas que o Espírito Santo ele dispõe, ele lança a mão, né, desses meios, desses instrumentos para conduzir as almas até o céu. Né? A gente vai dar um pulo, mais ou menos, de São Bento, que estamos ali no ano 547, mais ou menos a gente vai para a primeira fase da Idade Média. E agora eu cito somente algumas coisas que possam servir para esse melhor entendimento da espiritualidade nesse percurso que nós estamos fazendo. A primeira fase da Idade Média, a gente cita alguns autores, Isidoro de Sevilha, Gregório Magno, Beda, o Venerável. A gente vai ver uma certa decadência do clero, uma decadência da espiritualidade sacerdotal. Né? É bom sempre recordar que dentro da Igreja nós tivemos sempre períodos em que os grandes erros, a vida imoral nesse sentido, né? A ausência de santidade vai também suscitar grandes santos, grandes reformadores, grandes poetas, grandes escritores para contrabalançar, né? Um contraponto em relação a uma vida que deveria ser desejável, né? Admirável, mas que nem sempre é. Então, Deus ele trabalha com aquilo que tem nas mãos. Né? A Idade Média, a primeira fase da Idade Média, de fato, será uma fase muito, muito difícil para a Igreja. A segunda fase também. Mas até o ano 1000, 1100, né, com o surgimento de um grande autor, que vai ser uma grande luz que surge naquele período, né, além dos outros autores e santos que eu já citei, que é Bernardo de Claraval. Ele vai trazer uma proposta de vida espiritual, ou seja, uma proposta de espiritualidade que se baseia em alguns pontos. Leio aqui para vocês. São Bernardo propõe um itinerário que vai do conhecimento de si mesmo ao conhecimento de Deus. Na prática, se eu não me conheço bem, eu não posso conhecer a Deus bem. Né? Tem um ditado, né, de alguém que pergunta: mostra-me o teu Deus. E a resposta é: mostra-me o teu homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu quero chegar ao Senhor, eu tenho que passar por mim mesmo. Ou seja, eu tenho que estudar, eu tenho que entender qual é a minha estrutura. Eu que sou imagem e semelhança de Deus. O conhecimento de si, noche te ipsum,
conhecer-se a si mesmo. É para chegar ao conhecimento de Deus, né? Porque uma centelha, uma parte dessa divindade está dentro de mim, porque Deus me criou assim. Então, São Bernardo de Claraval propõe esse conhecimento, conhecer-se a si mesmo para chegar a Deus. A humildade, do pecado à glória, a restauração, então, da imagem divina dentro da própria alma, né? Sairmos do reino da dessemelhança para chegarmos ao reino da semelhança. O pecado, ele meio que corrompeu a beleza de Deus, mas não destruiu totalmente, né? Isso nós sabemos. A partir dos sacramentos, o batismo vem para cancelar o pecado original, embora permaneçam as consequências, que é a concupiscência, com a qual nós devemos lutar toda a vida, né? A vida inteira. O batismo traz a coisa mais importante para nós, que é a inabitação da Santíssima Trindade, e o batismo nos faz capaz de uma luta que dura a vida inteira, né? Os verdadeiros lutadores para o alcance da santidade, da amizade com Deus, né? Vamos chamar a santidade de amizade com Deus. Então, São Bernardo propõe um tipo de caminho de espiritualidade, né, que se baseia a partir da humildade, do conhecimento de si mesmo, que é migrar, né, fazer esse êxodo do reino da dessemelhança, que é o reino do pecado, para chegarmos até o reino da graça, que é o reino da semelhança com Deus, né? E tudo isso a partir de uma ascese, né? A ascese, que é o trabalho a partir da purificação, da penitência, da oração, da correção dos vícios, da aquisição das virtudes, a partir do amor de Deus. Então, brevemente, a primeira fase da Idade Média. Nós temos depois a segunda. Quero citar somente alguns santos e os vários acontecimentos importantíssimos que nós temos na segunda fase, né? Depois de um tempo muito difícil, como eu dizia, o papado que vai estar nas mãos de algumas famílias romanas, toda aquela tragédia, né, que nós sabemos da história da igreja, né? Papas que contraíram doenças até venéreas e por aí vai. E Deus, né, sempre acompanhando e suscitando santos e ordens, nesse caso religiosas, que pudessem se tornar uma resposta às necessidades da igreja. Então, a propósito de ordens, nós temos aquelas que nós chamamos de ordens mendicantes, né? De certa forma, houve um tempo, né, em que os grandes pregadores eram os bispos e os padres, que recebiam essa incumbência, essa tarefa de pregar. Existia uma organização da igreja, da sociedade, melhor dizendo, que era ao redor da igreja. A igreja como centro, a sociedade que estava ali, meio que protegida, que dependia, que recebia esse nutrimento espiritual das igrejas, né? Essa é a imagem da Idade Média. A partir de um tempo se começa a surgir as ordens mendicantes, que eram os religiosos que começam a migrar, que começam a pedir esmolas, mas ao mesmo tempo a anunciar a palavra. Então existe uma certa saída. É interessante que hoje, sobretudo o Papa Francisco, fala de uma igreja em saída. E isso não é uma novidade. Na verdade, a igreja em saída é a igreja missionária. É a igreja que não se contenta de estar dentro dos muros, né? É uma igreja que não se contenta de estar ali contando a cada domingo quantas almas estão ali dentro da igreja, na paróquia, em uma comunidade. Mas é um tipo de igreja que vai em busca da ovelha perdida, que faz exatamente aquilo que Jesus fez, né? A igreja é missionária. A igreja não está ali para contar quantas almas tem, né? Que sirva até, quem sabe, para enaltecer a nossa vaidade, sobretudo de nós pregadores. Mas a igreja é missionária. A igreja tem que ir em busca mesmo das almas que estão lá fora, das almas que precisam de uma palavra, que precisam do nosso exemplo de vida. É a igreja em saída. Então, o Papa, na verdade, não pede nada que não seja já praxis, né, da igreja, e que começa nessa época. Ordens mendicantes. Tanto para citar, nós temos nesse tempo os dominicanos,
nós temos os franciscanos, né? Duas tipologias diferentes de espiritualidade. Numa, nós encontraremos aqueles que são os grandes pregadores, que estudavam para pregar e para, de certa forma, desenraizar da sociedade as heresias, os dominicanos. Depois nós temos os franciscanos, chamados a viver um tipo de pobreza que fosse o antídoto, o contraponto de uma igreja que era luxuosa. Então, toda vez que, de certa forma, depois do dilúvio, o Senhor encontra dificuldades na sua criação, Deus não destrói, né? Deus suscita homens, mulheres corajosos, determinados, que aceitem viver uma vida santa e que se tornem exemplo para outras pessoas, né? Um exemplo que mostre ou que demonstre essa beleza de Deus. Então nós temos aí dois grandes santos, Domingos de Gusmão e Francisco de Assis, que se tornam esses polos, né? essas indicações, essas estrelas de uma igreja que necessitava de ajuda. Então Deus suscita, né? E quanto esses dois homens fizeram, né? Com certeza. Dentro dessa fase, lógico, citamos o grande, único, considerado como o maior teólogo de todos os tempos, Santo Tomás de Aquino, né? 1274, dominicano, e que com a sua inteligência, ciência, sabedoria, ele vai compor a Suma Teológica, que é a base da teologia, né, até hoje. E temos ainda aquele grande escrito, belíssimo, que é considerado quase inspirado, não é, logicamente, mas é quase inspirado, que é a Imitação de Cristo, que formou diversos centenas de milhares de santos, né? A Imitação de Cristo, belíssimo, né? Um dos livros mais lidos pelo mundo católico. Então, a gente sai dessa primeira e segunda fase da Idade Média, onde a espiritualidade ela começa a tomar uma forma diferente, né? Já não temos muito, diria, não só a presença, mas essa clareza, digamos assim, externa da potência da cruz, né? Das virgens, dos mártires, até porque a igreja vai mudando, né? Mas temos nesse último período, até então, a beleza das ordens religiosas que começam a conquistar o povo e saem, né? Isso é uma outra coisa também importante, porque assim, não adianta pensarmos que a igreja será aquele núcleo de perfeitinhos, né? Assim, diga-se de passagem que às vezes eu fico para não viver, eu quero bater no povo, mas não posso, porque assim, né? A igreja não é um núcleo para perfeitinhos. Quando Jesus diz que precisamos alcançar a maturidade perfeita, que nós somos chamados à santidade e à perfeição, e o Pai nos criou para isso e espera, não significa dizer que o caminho normal, natural, ele não deva ser vivido, que é isso que falta, né? As pessoas vivem nessa bipolaridade, ou totalmente pecador ou totalmente santo de um dia para outro, né? Então, assim, essa importância, né, de entender o caminho, que existem várias fases, né? Nós estamos vendo que não existe somente a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Existem várias fases da igreja, existem várias fases da igreja da espiritualidade e, lógico, o Espírito Santo está presente em todas elas, né? Então, assim, é importante entender isso, porque senão nós teremos uma mente que é fechada e aí sim, que é retrógrada, né? Vivermos no passado, não. As raízes do passado nos ajudam a vivermos a nossa espiritualidade hoje, aquilo que Deus pede hoje. Mas eu não vou voltar, né, para a era dos padres da igreja. Depois, vamos dar um passo a mais na espiritualidade. Vão surgir, lá para o século XVI, dois autores que eles vão dar assim, as bases da espiritualidade no decorrer do tempo até os nossos dias, né? Que é Inácio de Loyola e os seus exercícios espirituais. Depois nós temos Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? Exercícios espirituais que, feitos por Santo Inácio,
como um desentortador de almas, né? A proposta de um mês de exercícios espirituais, né? Com as suas meditações entre graça, pecado, virtudes, vida eterna, 4 meditações por dia, de basicamente 1 hora, às quais seguem outras 4 meditações em silêncio que a pessoa faz, né? Em uma revisão de vida feita com um diretor espiritual que estará lá acompanhando, realmente para uma conversão, né? Aquilo que Santo Inácio desejou a partir da sua própria experiência de vida com os exercícios espirituais é fazer com que as almas se convertam. Você tem que entender que a sua vida é uma desordem e você precisa pôr ordem na sua vida. E você não pode tomar uma única decisão que seja guiado pela sua vida afetada, pela sua desordem, pelos seus afetos que não são afetos que estão conformes à vida de Cristo, né? Então, os exercícios espirituais, eles chegam para pôr ordem à nossa vida. Então, os exercícios espirituais clássicos da igreja são os de Santo Inácio de Loyola. A partir daí, nós temos outros exercícios espirituais, sei lá, a tipologia, a quantidade de dias, os temas, lógico, isso varia, mas, de fato, os clássicos são de Santo Inácio de Loyola. Depois, Santa Teresa e São João da Cruz. Aqui a gente entra em um argumento belíssimo que começa a ocupar sempre mais espaço dentro da igreja, que é o tema da oração, né? As moradas, né? O castelo interior e as 7 moradas, e cada morada ela pode ser alcançada a partir da oração. O grandíssimo tema da oração, né? Se nós pudéssemos citar, né, colocar algo como base de tudo aquilo que nós estamos dizendo, sem sombra de dúvida, é a oração. O resto parte da oração. Quem era Jesus? Era alguém que rezava, né? A oração não é perder tempo, e a oração não é somente em função de um serviço, de um apostolado. Não, a oração é intimidade. Jesus se refugiava, Jesus deixava as multidões para rezar porque ele queria dar o exemplo dessa intimidade com o Pai. Simples, categórico, faça assim, ponto. Não tem muito o que se discutir, né? Não há espiritualidade se não há oração, se não há vida de oração. Quando eu digo vida de oração, eu não estou falando somente de rezar, né? As pessoas às vezes confundem vida de oração com rezar. Rezo o texto, eu fiz uma hora de adoração, né? Eu medito um pouco a palavra. Vida de oração, como diz Santa Teresa, entrar em adoração, se decidir em ter uma vida de oração, é você colocar uma base, o cerne da sua vida parte daquilo, da oração. Não é simplesmente ter um tempo, um período para rezar. A sua vida ela vai ser organizada a partir da oração, porque você entendeu que o principal da sua vida é rezar. Então, a partir disso, o resto ele vai ser organizado. Então, o que é que Santa Teresa d'Ávila coloca para a igreja a partir dos seus escritos e da sua vida? É que a oração ela é primária e primordial na nossa vida. Sem oração não anda, né? Padre, mas as obras? E as obras? E o serviço? E o fazer? O fazer é sempre consequência do ser. Agere sequitur esse. O agir é consequência do ser. Se você não é uma alma de oração, então o seu agir ele vai ser sempre defeituoso. Simples. O primeiro passo é a conversão, e a conversão ela se dá por meio da oração também. O segundo passo serão as consequências práticas dessa oração que você vive. Quanto mais você vive a oração de modo verdadeiro, mais a sua vida, a sua espiritualidade, o seu entendimento, a sua conversão, elas serão verdadeiras, né? Então, assim, Santa Teresa e São João da Cruz, essas duas grandes almas da espiritualidade de sempre, né? E que, como deveriam ser revisitados, com certeza, na nossa atualidade, né? Não é por um modo assim nostálgico de ser, de propor, mas tem muita coisa boa que fica meio que às sombras, né? Hoje na atualidade, e deveríamos voltar e revisitar muita coisa boa. Depois eu queria citar na espiritualidade do século XVII em diante São Francisco de Sales com a sua Filoteia,
o livro que formou também gerações, com certeza, suas cartas, os seus escritos, o modo sistemático de acompanhar as almas, né? Temos Filoté e temos Tratado do Amor de Deus, que são esses dois escritos de São Francisco de Sales, né? Tanto para citar um. A seguir, a espiritualidade, ela vai contar com a presença de duas grandes almas, que é Santa Teresinha, Santa Teresa do Menino Jesus e Dom Bosco, São João Bosco, né? Uma vai trazer a espiritualidade que se baseia na infância espiritual, né? E digamos que a partir Santa Teresinha, ela revive Santa Teresa d'Ávila com a outra roupagem, mas que é basicamente a mesma coisa, mas que ela vai chamar de infância espiritual. E a partir dali, os santos que surgem, eles são mesmo grandíssimos santos, de uma vertente altíssima, eles vão se refazer à infância espiritual. Tanto para citar um, São Padre Pio. Era um santo de infância espiritual, né? A infância espiritual que nada mais é do que as virtudes vividas da caridade, da humildade, da simplicidade e da pobreza, né? Uma espiritualidade que se baseia nisso, ponto. E aí a vida ela vai ser desenvolvida a partir disso, certo? Dom Bosco, você trabalha com jovens, a sua, diria que em épocas modernas, o seu mostrar o coração do bom pastor que trabalha com jovens, né? A espiritualidade do bom pastor, digamos assim, vai trazer Dom Bosco, né? Centrado na Eucaristia, em Nossa Senhora, no amor ao Papa, né? E, concluindo um pouco esse percurso, né? Em fase mais contemporânea, só para citar alguns, falei há pouco de Padre Pio, a gente poderia falar também de, por exemplo, Edith Stein, né? Nós podemos falar do beato do cardeal Newman também, né? A partir dos seus escritos, Newman que se converteu do anglicanismo para a Igreja Católica e, utilizando as palavras do Papa Bento, ele seria um padre da Igreja da nossa atualidade, né? Então, assim, somente um percurso breve, né? Nós teríamos que dedicar um ano inteiro, e não seria suficiente para falar da espiritualidade da Igreja, mas um percurso breve que depois você pode rever, né, essa gravação, essa aula catequética e ouvir, depois a partir disso estudar com maior profundidade aquilo que foi proposto, né? E tendo dito isso, nós chegamos a Fátima. Então, quando... Tomar um pouquinho de água, né? Porque, vamos lá, né? Será que eu posso estar tranquilo, então tomar um pouquinho de água. Chegando a Fátima, né? Quando nós falamos da espiritualidade de Fátima, então nós falamos daquilo que Nossa Senhora transmitiu, né, na sua mensagem aos 3 pastorinhos. Qualquer espiritualidade aprovada pela Igreja, ela vai trazer algo do Evangelho, né? É uma roupagem, é um aspecto, é algo do rosto de Jesus, né? Uma espiritualidade reflete algo, um traço do rosto de Jesus. Então, em Fátima, Nossa Senhora vai trazer para a atualidade, porque é a mensagem profética, e segundo São João Paulo II, nos nossos dias, o seu vigor profético tem mais sentido ainda, vai trazer a questão da penitência, da conversão, da oração, né? Da reparação. Então, quando nós falamos de espiritualidade, depois de todo esse percurso que nós fizemos, breve, mas assim, conciso, concreto, direto, quando eu digo espiritualidade de Fátima, Família do Coração Imaculado de Maria, eu estou falando disso. Eu estou falando de um modo concreto de viver a nossa vocação batismal, né? Isso é uma espiritualidade. Nossa Senhora, em Fátima, ela deixa para a Igreja um tipo de espiritualidade contemporânea, atual, que se refaz ao Evangelho, onde Jesus convida as pessoas à conversão. Então, Fátima é conversão de vida. Fátima é oração. Fátima é penitência. Quando eu falo da espiritualidade de Fátima, eu estou dizendo exatamente isso, que difere
de movimento. Faremos uma segunda aula, né, catequese, falando sobre movimento. O que é movimento dentro da igreja? O que é que nós entendemos por movimento, certo? É uma coisa distinta. E uma terceira catequese depois falando sobre carisma. Quando eu digo carisma, o que é que eu estou dizendo? Quando eu digo carisma, eu não estou falando de espiritualidade e não estou falando também de movimento, certo? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Repito, assim, é algo que é difícil a gente transmitir, sei lá, em 30 minutos, 40 minutos, mas assim, pelo menos que tenha ficado mais claro, que depois vocês possam de novo, né, ver e rever, para que entre na mente e no coração. Espiritualidade, né, um modo com o qual nós vivemos a nossa vocação batismal dentro da igreja, dentro da família do Coração Imaculado de Maria. Então, pergunta, padre, mas quantas pessoas podem viver a espiritualidade de Fátima? Todas. Não é exclusa, né? A espiritualidade de Fátima, ela inclui todas as pessoas que queiram ou que são chamadas a viver Fátima. De fato, muitos movimentos e muitos carismas surgem a partir da espiritualidade de Fátima, certo? Então, a espiritualidade é algo mais amplo, abrange, né, algo mais amplo. O movimento já é mais específico, porque requer um fundador. Espiritualidade não necessariamente requer um fundador. O movimento requer um fundador e carisma também requer um fundador, mas é algo mais específico, certo? Então, agradeço aqui a minha equipe, coisa mais linda aqui me acompanhando. Espero que tenha sido útil, que tenha servido, né? Tem algumas pessoas aqui escrevendo ainda, que coisa maravilhosa. Então, que Deus abençoe, né? Espero que sirva realmente, ok? Beleza? Deus abençoe, até a próxima.